Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma grande alegria estarmos aqui novamente por nosso Evangelho do Lar, de todos os domingos, sempre às 21 horas. Momento este muito especial, em que nós nos preparamos para receber os nossos bons amigos espirituais dentro da nossa casa, eles que trazem boas energias para modificarem a atmosfera do nosso lar, abençoarem as pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. Então que nós estejamos aptos a receber essas boas energias, entregando aquilo que de melhor nós temos dentro do nosso coração, em homenagem ao nosso Mestre, que deu a sua vida por nós. Vamos elevar a nossa sintonia vibracional, vamos nos preparar para esse momento de recolhimento e de prece, de estudo também, com uma prece inicial. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo, caridade, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos retomar então a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E nós estamos na última passagem, no item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, que é uma mensagem do Espírito, uma rainha de França, Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos, e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos
que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, mensagem recebida na cidade de Havre, no ano de 1863. Bom, irmãos, então, 3 informações importantes, né? Três informações muito importantes. Ainda falando daquela questão da transitoriedade, da nossa transitoriedade dentro dessa existência terrena, da existência terrena atual. E da verdadeira vida, que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira origem, que é a vida espiritual. Na semana passada nós vimos o item 5, o ponto de vista, sobre o ponto de vista que nós vemos as coisas, né? Sobre o prisma que nós vimos as coisas. Aquele cidadão que vê a sua existência terrena como sendo a única e não existindo outra, ele se desespera. A primeira obstáculo a ser enfrentado, se desespera com a dor, com a perda de um bem, né? Perdeu a casa, perdeu o carro. Dávamos o exemplo da enchente que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Já aquele que vê as coisas pelo prisma espiritual, sabe que está de passagem sobre a terra, ele sabe que aquilo é passageiro, é mais um obstáculo que ele precisa enfrentar e que as coisas mudam. E que nós vamos vencer, vamos ultrapassar aquele obstáculo, vamos vencer aquela passagem. E que tudo muda, e que Deus nos ajuda, e que nós estamos aqui justamente para isso. Para a prova, para o teste. Então, vem esse espírito que encerra este capítulo, uma rainha de França, uma realeza, né? Uma senhora que foi pertencente à realeza, foi uma rainha na França, com a sua decepção ao chegar no plano espiritual e se dar por conta de que todos aqueles valores, que seriam valores que existiam no planeta Terra, não existiam lá. Que ela ia ser recebida como uma nobre, que o sangue real era de suma importância. Esses eram os valores que existiam na Terra naquele momento e que ainda existem, né, em alguns lugares do globo, que algumas pessoas, que as quais ela achava que valiam muito pouco, ela se deparou no plano espiritual como estando acima dela numa situação, já numa realidade espiritual, que ela achavam que eram subalternos dela aqui na Terra, porque não tinham sangue real. Então toda aquela pompa e circunstância que ela era, com que ela era tratada aqui na Terra, ela se depara no plano espiritual da maneira como uma mendiga. Por quê? Porque os verdadeiros tesouros, e aí vem a segunda informação que ela traz, é o amor, a compaixão, as lágrimas que nós enxugamos, os espinhos que nós retiramos do nosso próximo. Tudo isso é o que se deve dar valor. É as moedas que nós contamos quando nós chegamos no plano espiritual. Essa a segunda passagem. Por isso que Jesus disse, em Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo, ele altera toda uma, e isso não existe em nenhuma filosofia, em nenhuma religião, em nenhum outro lugar isso é encarado como no Espiritismo, meus irmãos, nos dando essa transitoriedade da nossa passagem pela Terra. Nós estamos de passagem, né? E o que nós vamos apresentar como sendo o nosso eu do plano espiritual é aquilo que nós fizermos pelos outros. É a forma como nós vamos encarar a nossa vida, a educação dos nossos sentimentos, a nossa bondade, a nossa paciência, a nossa tolerância. Tudo isso é dentro do Espiritismo também, que é o único lugar que apresenta isso como caridade. Porque a caridade ela é tida só como auxílio material ao próximo, né? Nós entregarmos roupas, alimentos, alguma soma em dinheiro simbólica. Não. Caridade é nós sermos tolerantes, é nós sermos pacienciosos, é nós fazermos companhia para aquela pessoa difícil, nunca esquecendo que nós também somos difíceis.
Sim, nós somos difíceis, nós somos teimosos, nós também temos que ser suportados pelos outros. Nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso, inclusive. E isso tudo só o Espiritismo traz. De nós não sermos o centro do mundo, de nós praticarmos o bem, querermos o bem do nosso próximo. Então tudo isso muda o ponto de vista visto na semana passada, o prisma com o qual nós vemos as coisas. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E nós estando de passagem, muitas coisas mudam. Muitas importâncias que nós damos a certas coisas mudam. Ah, o fulano falou mal de ti. Não tem problema. Não tem problema. Ele deve estar com problemas. O irmãozinho deve estar com problemas, deve estar precisando de ajuda, deve estar perturbado. Não tem problema. Isso tudo passa. Tudo muda. Valores que nós damos para os bens materiais, né? Tudo é passageiro. São empréstimos de Deus. Então a nossa vida muda quando nós temos essa visão transitória terrena, né? Então essa irmãzinha nos traz essa informação. E por último, e não menos importante, a terceira coisa que eu gostaria de abordar, além de todo esse choque que ela teve quando os valores eles são arraigados demais, ela sendo uma rainha e se achando muito importante, né? Chegando lá e vendo que ela não era ninguém, né? Ela nos traz então um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, e o último, que eu falo demais, falar mesmo, são as preces, né? Ajudai-os, tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Que nós fazemos as nossas preces sempre às segundas-feiras, às 19 horas e 15 minutos. Elas são transmitidas por esse mesmo canal, né? E nós sempre lembramos, ao final das preces, que nós não devemos esquecer de assisti-las novamente. Se não pudermos assisti-las, que nós fazemos as nossas preces, lembrar de fazermos à noite, quando nós nos recolhemos, pela manhã, quando nós levantamos. Geralmente pela manhã eu esqueço, mas pela noite eu nunca me esqueço, né? E nós fazemos as nossas preces, porque esse momento é um momento de introspecção, é um momento onde nós nos encontramos com a gente mesmo. E isso está fazendo muita falta, né? Isso está fazendo muita falta, esse encontro da gente com a gente mesmo, está fazendo muita falta. Nós estamos muito perdidos nos nossos pensamentos, nas coisas, nas notícias que vêm através das redes sociais, dos meios de comunicação. Isso tudo vem em muita baixa vibração. Nós precisamos elevar a nossa vibração e estabelecer contato com o nosso Criador, nosso Pai. Então são necessários esses momentos, meus irmãos, de refrigério da alma. É onde nós vamos higienizar o nosso espírito. Poucas palavras, 2 minutos antes de nós pegarmos do sono, desligamos tudo, celular, televisão, né? Quando começa o sono a bater, muito obrigado, meu Deus, protege a minha casa, minha família, protege a todos os meus colegas de trabalho, enfim, para que nós possamos higienizar o nosso quarto, né, o nosso espírito, temos uma boa noite de repouso e possamos, quiçá, ser levados a lugares onde possamos ser aproveitados pela espiritualidade durante o desligamento do nosso corpo. Porque até isso eles contam com a gente, né, irmãinha? Eu achei essa passagem linda, linda, linda. E para mim, o grande resumo dela é nosso score, quando chegarmos ao plano espiritual, diz respeito às nossas ações, ao que nós fazemos e não ao que nós pensamos que nós somos. Então que a gente possa se focar, se concentrar e levantar o véu para que estejamos conscientes. Toda oportunidade que nos surgir de agirmos, que nós possamos estar ali prontos e disponíveis para sermos um bom instrumento, né? Assim, trabalhando pelo nosso progresso e justamente pela construção desta nossa chegada, porque a gente não sabe o dia que nós vamos
sair daqui, né? Por mais difícil e duro que possa ser pensar nisso, mas que a gente esteja justamente construindo esses degrauzinhos dia após dia para não termos surpresa, né? No dia que nós fomos então convidados a subir. E que nós tenhamos essa mensagem dessa irmãzinha aqui bem em mente, porque quando nós tivermos que nos despedir deste plano e voltar para casa, lá é a nossa verdadeira casa, é como se nós fôssemos, meus irmãos, só com a roupa do corpo, viu? Porque até o nosso número de CPF nós somos apegados. Até o nosso número de CPF nós somos apegados. Nosso celular, né? O nosso celular, os nossos documentos, nada. Nem o nosso nome. Nem o nosso corpo é nosso corpo, porque nenhum fio do nosso cabelo foi nós que fizemos, né? Dos poucos que ainda estão me restando, não, nenhum fio foi nós que fizemos. Então, vamos praticando desapego, tá certo? Vamos passar para o nosso momento de vibrações. Abrindo nosso coração para essa grande espiritualidade que ocupa todos os espaços dentro do nosso lar, sendo o refrigério da nossa casa, o bom ânimo, a energia de refazimento, que estando disponível a esta visita, alegres por recebermos estes bons amigos, possamos agradecer por tanto que esta doutrina nos oferece, por esta oportunidade de estarmos aqui e talvez mais despertos, mais conscientes, conhecendo a nossa realidade, sabendo o motivo, que assim possamos usufruir desta oportunidade que muitos gostariam de ter, que muitos gostariam de estar em nosso lugar, dando o verdadeiro valor para aquilo tudo que tem valor, para que no dia que nos despedirmos desta matéria, desta experiência, desta oportunidade, possamos sair daqui com este sentimento de tarefa cumprida. As melhores sensações que nós podemos ter na vida é de fazermos aquilo que nos compete, de cumprirmos com os nossos compromissos. Que esse seja o nosso compromisso, trabalharmos para o dia que retornarmos e estarmos juntamente ao Pai, tenhamos essa alegria que aqui estamos recebendo. Obrigada, meu Deus. Obrigada aos bons amigos, a nossa casinha fora da caridade não há salvação, aos nossos mentores, a todos os trabalhadores de luz que dão suporte, amparo e sustentam o nosso trabalho, que possamos seguir o nosso domingo, numa boa noite de descanso, de refazimento, de preparação, levando no nosso coração esta sensação de otimismo, de bom ânimo e de motivação para seguirmos nesse bom caminho. Que tenhamos uma boa noite de domingo, deixando um fraterno abraço a todos os irmãos que estão conosco, aqueles que deixaram essa boa noite no chat e aos demais que também compartilharam esses minutinhos. Que Deus permita estarmos novamente aqui na próxima semana, no próximo domingo, fazendo essas importantes reflexões, né? Levantando este véu, nos conectando com esta consciência para seguirmos aí sempre em frente. Bom final de domingo a todos meus irmãos, uma boa noite de muita paz, de muita luz e uma boa semana para todos nós de muito trabalho e muita luz também. Até a próxima oportunidade.